Boa noite! Vamos ao programa Evocação da Ave Maria. Boa noite! Olá, companheiros de caminhada! Como é bom sentir esta energia boa que emanamos em cuidar do planeta Terra. Neste momento, todos os lares que estão vibrando, que estão em oração, que estão pedindo pelo planeta, pelas pessoas, em oração, em prece, com certeza estão fortalecendo a sintonia do nosso planeta Terra. E assim os nossos anjos conseguem penetrar com mais facilidade e poder socorrer cada um de nós. Estamos trabalhando como é importante a paz interior e como conseguir esta paz. Falamos então hoje sobre a aceitação. Compreender as leis de causa e efeito, reencarnação, aceitando as provas da vida como oportunidades de evolução e não como castigo. Quando a gente compreende isso, tudo fica mais fácil. Então vamos estudar e compreender e aceitar. E continuemos com o nosso programa. Vamos agora ao nosso momento de reflexão do livro Convites da Vida, de Edivaldo Franco, pelo Espírito Joana de Ângeles. Nosso livro já está no final e a nossa próxima leitura será Relicário de Luz, de Francisco Cândido Xavier, por autores diversos. Leitura de hoje, 43. Convite à prudência. De maneira que andem na prudência dos justos. Lucas, capítulo 1, versículo 17. Este, precipitando conclusões mentais, chegou, através de raciocínios falsos, a desequilíbrio injustificado. Aquele, acoimado por inquietação exorbitante, atirou-se em turvelinho pela rota, cansando-se exaustivamente a meio da jornada. Esse, por distonia da razão, desesperou-se sem motivo real e exauriu as possibilidades da serenidade interior. Aquele outro, pelo hábito costumaz da irreflexão, saltou no despenhadeiro da loucura, perdendo a oportunidade feliz. Este outro, condicionado pelas aflições exteriores, deixou-se empolgar pela ira e agiu com desacerto. Esse outro, vitimado pelos condicionamentos da vida, em desordem, permitiu-se corromper antes de usar as ensanchas do bem, perdendo-se a si mesmo. A prudência é atitude de sabedoria. Prudência no falar, prudência no agir, prudência quando pensar. Falar com prudência conduz o homem à atitude refletida, pois falando o homem perde o domínio das palavras que, desatreladas, lavram incêndios, promovem conflitos, desarticulam programas salutares. A palavra não pronunciada é patrimônio precioso de que o homem se pode utilizar no momento justo.
A palavra liberada pode converter-se, quando dita sobre impropérios, em látego que volta a punir o irresponsável que a libera. A ação precipitada, sem a necessária prudência, invariavelmente engendra desacertos e aflições sem nome, conduzindo o aturdido ao despenhadeiro do insucesso, em cuja rampa o remorso chega tardio. Antes de agir, o homem é depositário de todos os valores que pode investir. Após a ação, colhe os resultados do ato. Agir, portanto, através da ponderação, a fim de que a atitude não se converta em algoz, que escravize o próprio instrumento. Pensar prudentemente. Uma palavra que nos chega aos ouvidos, ferinte, conduz-no a uma posição exaltada, impedindo, em consequência, a perfeita ordenação mental, que assim nos induz, através de ângulos falsos da observação perturbada, a resultados danosos. Pensar, refletindo, predispõe a ouvir, acostumando a ver, criando o hábito de ponderar para, então, chegar às legítimas conclusões em torno dos veros problemas da vida. Precipitado, Napoleão conquistou a Europa e, refletindo, meditou tardiamente nos erros cometidos em Santa Helena. Conduzido pela supremacia da força, Alexandre Magno dominou o mundo e febres estranhas tomaram-lhe o corpo jovem, antes das reflexões de que muito necessitava. Com prudência, Jesus pensou, falou e agiu. Construído paulatinamente, surge um reino de venturas plenas que a pouco e pouco, não obstante a precipitação deste ou daqueles apaniguados do mundo, vai fixando os seus alicerces no imo dos homens, como bandeira de paz e de esperança para a humanidade inteira na direção dos milênios. Prudência, pois, como atitude de santificação interior. E você, está sendo prudente? Nós, com o tempo e com a idade, vamos sendo prudentes. É isso que espera a sabedoria do tempo. Quando éramos crianças, falávamos sem parar. Na adolescência, tivemos imprudências, pois, querendo aprender e usufruir e viver intensamente, muitas das vezes seguimos por caminhos aonde a prudência faltou. Mas, com sabedoria e com bom ânimo, tivemos prudência em ouvir nossos pais, nossos avós, nossos queridos amigos que muito nos amam. E é com essa prudência, queridos irmãos, que devemos estar conduzindo a nossa vida, de maneira serena, de maneira amorosa, para termos, enfim, a paz que desejamos. Então, a partir de hoje, aqueles que ainda não exercitam, aqueles que ainda não praticam, haveremos então de praticar a nossa prudência e continuemos com o nosso programa. Queridos ouvintes, esta é a hora em que a dor do outro se faz presente em nós. E através da união de cada um, podemos fazer a diferença na vida da Daniele, a nossa querida colaboradora técnica de enfermagem e que perdeu um
terço da sua casa no desabamento na Praia da Rosa. Contamos com a sua ajuda. Fiquem com Deus. Queridos ouvintes, chegou o nosso momento de colaboração. Antes de pedir, agradeça. Agradeço o esforço e empenho de vocês com a sua ajuda para honrarmos o nosso 13º dos nossos colaboradores. Gratidão! Juntos somos mais fortes. Obrigada pelo envio de itens como roupa de cama, mesa, banho, decoração, sapatos, móveis e brinquedos para o nosso bazar. Muito nos ajuda esta contribuição para a conservação da nossa casa. Obrigada! Com sua ajuda, em breve conseguiremos o restante de 15 cadeiras que faltam para as nossas idosas e assim todas elas, de maneira mais confortável, terão o seu descanso. Muito obrigada. Estamos precisando agora de cadeiras reclináveis. Para maior conforto para nós, idosas, contamos com sua colaboração. Em virtude do Jogo do Brasil, quarta-feira passada não tivemos o nosso estudo e a palestra. Porém, nesta semana, no dia 1º de julho, teremos a palestra e na outra quarta-feira também teremos no dia 8 de julho. 2 quartas-feiras seguidas para compensar esta quarta que não tivemos, ok? Contamos com sua presença, recebendo o passe, a água fluidificada e os conhecimentos que nos são dados de maneira tão gratificante pelos nossos palestrantes do GEIDE. Muito obrigada! Os nossos trabalhos aqui na casa continuam. Quarta-feira, o estudo do Evangelho e o Livro dos Espíritos, de 3 às 4 da tarde. Quarta-feira também, esta quarta e a outra, a palestra de 4h30 às 5h30 com os nossos palestrantes do GEIDE. Quinta-feira, a aplicação de Reiki, de 2h30 às 4h30. Quinta-feira também temos o encontro do luto com a nossa querida psicóloga Ceira, da Rádio Rio de Janeiro, de 1h30 às 2h30. Lembrando que para participar das nossas tarefas, basta trazer 1 quilo de alimento não perecível, que muito ajuda a nossa assistência. Agora vamos ao nosso momento festivo, os aniversariantes do mês de junho e primeira semana de julho. Vamos ver quem faz aniversário no mês de junho. Será Roberto de Almeida Miranda, Mônica Camira Pinto, Pedro Dionísio de Barros, Patrícia Paz da Silva, parabéns! Paulo Dionísio de Barros, Zélia Vital Antunes, que Deus ilumine, proteja, que lhe dê muita saúde. E você também faz aniversário? Temos também a Selma Moreira, que eu não poderia esquecer, e a Mônica Camira Pinto, parabéns! E se você é aniversariante do mês de junho
E o mês de julho também, que eu não poderia esquecer de falar, os aniversariantes desta primeira semana. Norma Virgínia de Barros, parabéns, aniversariante do dia 2 de julho. Se você também faz aniversário no mês de junho, finalzinho, e agora essa semana de julho, parabéns, que Deus ilumine, proteja, ilumine, muita saúde. Compre seu bolinho, apague a velinha, faça os seus pedidos e esteja envolto de pessoas que lhe amam. Que Deus ilumine imensamente. Agora que falamos sobre os alimentos que fazem bem ao coração, vamos aos alimentos que fazem bem ao corpo e tanta ajuda aqui na nossa assistência para as nossas vovós. Então, vamos falar sobre arroz, açúcar, café, produtos para o mingau, como farinha láctea, maizena, mucilon, aveia, elas amam. Também tem o óleo, biscoito, como o creme crack, maizena e os sucos diversos também que ajudam no lanche da nossa vovó. Não podemos esquecer um produto de limpeza, que também deixa a nossa casa tão cheirosa para, quando você chegar aqui, ver o zelo que temos com a casa. Você pode nos ajudar enviando cloro, sabão em pó, gastamos muito, detergente de pia, desinfetante, papel higiênico e sacos de lixo de 200 litros ou 100 litros. Muito obrigada pela sua colaboração. Você gostaria de nos ajudar, mas não consegue vir até a casa trazer esses itens? Então, por favor, faça uma contribuição que muito nos ajudará a continuar com o nosso trabalho. Você gostaria de anotar? Então anote, por favor, a nossa agência e conta do Banco do Brasil. Agência 0001, dígito 9. Conta corrente, número 240052, dígito 9. Temos também o nosso Pix. Anote o nosso CNPJ 34 022 756 000153. Se preferir, temos também o nossos dados da conta do Banco Santander. O nosso Pix do Santander, celular 21 9983 69710. Gostaria de anotar a nossa agência e conta corrente do Santander? Então, por favor, a agência 4271, conta corrente 13004 1940. Se você quiser vir em nossa assistência para dar um abraço, um beijinho em nossa vovó, fique à vontade. E se também quiser proporcionar momentos de alegria e de descontração, como um gostoso lanche, um momento musical, uma roda de leitura, nossas idosas vão amar. Nosso horário de visita e para fazer este momento com a nossa vovó é de 3 às 5 da tarde. Você pode agendar conosco caso deseje fazer este momento festivo. Anote o contato aqui da Assistência Cristã Espírita Paulo de Tarso, 21 2462 5176. O nosso endereço é aqui na Ilha do Governador, Praia da Rosa, 1237, Tauá. Ficamos aqui em frente à Clínica da Família e bem perto da Rádio Rio de Janeiro. Para você, é mais fácil ir no centro da cidade?
Pois não? Fique à vontade. Nosso endereço no centro da cidade é na Avenida 13 de Maio, número 13, sala 619. Lá você fala com a Simone da 13 de Maio. O contato de nossa sala é 3190 3873. Por este número você pode passar o nome para a prece, agendar a sua visita para levar itens para o nosso bazar ou também deixar a sua contribuição financeira. Nossa gratidão. A Simone poderá lhe atender de segunda a sexta-feira, de 9 ao meio-dia. Agradecemos sua ajuda e que Deus lhe dê em dobro. Se preferir, anote o nosso e-mail e assim você poderá nos enviar o nome para a prece, o aniversariante do mês ou falar como o programa está chegando na sua casa e o bem que está fazendo para a sua família. Ficaremos muito felizes em você poder dividir conosco esta informação. Então, anote o e-mail nomeparaprece@gmail.com. Gostaria de ouvir uma reprise do programa? Perdeu algum programa e gostaria de ouvir o estudo? Então acesse o nosso canal no YouTube. Anote o endereço @ACE Paulo de Tarso. Quando visitar o nosso canal, não deixe de ativar o sininho para receber sempre a nossa nova programação que estará lá e você será o primeiro a receber. E também dê o seu like, o joinha, e assim poderemos cada vez mais que o programa chegue ao maior número de pessoas e também seja esse momento de paz e fraternidade. Siga a gente no Instagram, anote o nosso endereço. Lá você poderá ver a foto do almoço, foto da palestra. Vai ser muito bom você poder compartilhar e ver todo o trabalho que nós fazemos aqui na assistência. Anote o endereço: a assistência _espírita _Paulo. E continuemos com o nosso programa. A Fundação Cristã Espírita Cultural Paulo de Tarso opera a Rádio Rio de Janeiro. E se você pode ajudar, entre em contato. Telefone 21 3386 1422. 21 3386 1422. Ou acesse o site radioriodejaneiro.digital. Você acessa a área do Clube da Fraternidade, pode fazer a sua inscrição. Ou você pode baixar o aplicativo lançado pela rádio, que é Rádio Rio de Janeiro Oficial. A rádio que toda a família pode ouvir, precisa da nossa ajuda. Muito obrigado. Culto cristão no lar. Presença de Jesus em todos os lares e em todos os corações. Estudando a religião cristã espírita.
através do Evangelho segundo o Espiritismo, editado pela Federação Espírita Brasileira. Faz parte da Codificação Espírita. Esta obra é um verdadeiro presente de Deus para desenvolvermos a nossa jornada evolutiva. Através dela, conhecemos mais de perto Jesus. Neste momento, vamos preparar nossa garrafinha de água, nosso copo de água, para ser fluidificado, colocando nela todo o bálsamo necessário para as nossas mazelas físicas e espirituais. Vamos falar com Deus. Senhor, Pai de bondade e misericórdia, somos teus filhos, angustiados e aflitos, viajantes deste mundo em trânsito para a vida futura que se aproxima, sofredores dos erros e das faltas cometidas contra a tua lei ao longo da caminhada. Aqui estamos, ó Pai, a pedir o teu amparo e as tuas bênçãos, para que sejamos aliviados dos males que nos afligem. Ajuda-nos também, Senhor, para que nos livremos do turbilhão das paixões egoísticas que tanto mazelam este mundo. Faz que participemos do rebanho que tanto trabalha para a implantação do teu reino de amor. Pai, apieda-te dos enfermos, dos angustiados, dos que afundaram nas águas lodosas da miséria, porque foram vitimados por flagelos públicos. E sobre esta água derrama os fluidos necessários ao nosso refazimento físico e espiritual. O que te pedimos, ó Pai, fazemos em nome do teu amantíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Que assim seja. Meus queridos irmãos, como é bom sentir a presença, esse abraço de Deus. E ainda envolvidos nesse calor, nessa ternura,
nesse consolo, nessa aceitação. Vamos abrir então agora nossa mente e o nosso coração para o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, na voz do nosso querido amigo Antônio de Pádua. Boa noite, meus amigos, minhas amigas. Vamos dar seguimento ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós hoje vamos dar início ao capítulo 11, Amar o próximo como a si mesmo. E vamos começar aqui pelos seus itens de 1 a 4, que tem por tópico o mandamento maior: fazemos aos outros o que queríamos que os outros nos façam. Parábola dos credores e dos devedores. Então Kardec inicia esse estudo por essa parábola que consta dos evangelhos de Mateus, de Lucas e de Mateus novamente. Diz o seguinte: os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca aos saduceus, reuniram-se e um deles, que era doutor da lei, para o tentar, propôs-lhes esta questão: Mestre, qual o mandamento maior da lei? Jesus respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Este, o maior e o primeiro mandamento. E aqui tendes o segundo, semelhante a esse: amarás teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nestes dois mandamentos. Em Lucas traz o seguinte, aliás, em Mateus, de novo, e Lucas: fazei aos homens tudo o que queirais que eles vos façam, pois é nisso que consistem as leis e os profetas. Tratai os homens como quererias que eles vos tratassem. Agora tem a parábola em que Jesus vai nos dizer o seguinte: o reino dos céus é comparável a um rei que quis tomar conta a seus servidores, tendo começado a fazê-lo, apresentaram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Mas como não tinha meios de os pagar, mandou seu senhor que o vendessem a ele, sua mulher, seus filhos e tudo que lhe pertencesse para pagamento da dívida. Servidor, lançando-se-lhe aos pés, o conjurava dizendo: Senhor, tenha um pouco de paciência que eu pagarei tudo. Então o senhor, tocado de compaixão, deixou-o ir e lhe perdoou a dívida. Esse servidor, porém, ao sair, encontrando com um de seus companheiros que lhe devia 100 dinheiros, o segurou pela goela e, quase estrangulá-lo, dizia: paga o que me deveis. O companheiro, lançando-se aos pés, o conjurava, dizendo: tenha um pouco de paciência, eu te pagarei tudo. Mas o outro não quis escutá-lo. Foi-se e o mandou prender para tê-lo preso até pagar o que lhe devia. Os outros servidores, seus companheiros, vendo o que se passava, foram extremamente aflitos, informaram o Senhor de tudo o que acontecera. Então o Senhor, tendo mandado vir à sua presença aquele servidor, lhe disse: meu servo, eu te havia perdoado tudo o que me devias, porque me pediste. Não estavas desde então no dever de também ter piedade do teu companheiro, como eu tivera de ti? E o Senhor, tomado de cólera, o entregou aos verdugos para que o tivessem, até que ele pagasse tudo o que devia. É assim que meu Pai que está no céu vos tratará, se não perdoardes do fundo do coração as faltas de vossos irmãos houverem cometido contra cada um de vós. Irmãos, isso é uma parábola bem conhecida, né? E não carece de muita explicação. Mas Kardec nos traz aqui o seu pensamento. Amar o próximo como a si mesmo, fazer pelos outros o que quereríamos que os outros fizessem por nós, é a expressão mais completa da caridade, porque resume todos os deveres do homem para com o próximo. Não podemos encontrar guia mais segura a tal respeito que tomar para padrão do que devemos fazer aos outros aquilo que para nós desejamos. Com que direito exigiríamos dos nossos semelhantes melhor proceder, mais indulgência, mais benevolência e devotamento para conosco do que os que temos para com eles? A prática dessas máximas tende à destruição do egoísmo.
Quando as adotarem para a regra de conduta e para a base de suas instituições, os homens compreenderão a verdadeira fraternidade e farão entre eles reine a paz e a justiça. Não mais haverá ódios nem dissensões, mas tão somente união, concórdia e benevolência mútua. É isso aí, meus irmãos. É o que Allan Kardec está sintetizando de tudo que nós lemos aqui, que consta dos evangelhos. Simplificando, nós temos que fazer aos outros exatamente aquilo que gostaríamos que os outros nos fizessem. Se nós conseguimos ser fiéis a essa regra, e se todos forem fazer isso, o que vocês imaginam do mundo? O mundo ficará muito melhor. Que ninguém quer mal para si, então se não quer para mim, não vou querer para os outros. E aí a vida que segue, todo mundo querendo o bem mutuamente. Essa é a grande sacada que Jesus deixou aqui para nós. Nós temos dificuldade de pôr em prática, mas, se formos pensar, ela é perfeita. Então vamos nos esforçar para isso, irmãos, não é mesmo? Então, uma boa noite a todos, muita paz. Vamos agora à leitura do livro Temas da Vida, por Francisco Cândido Xavier e Espíritos Diversos. Leitura número 13. Sigamos. Sigamos. Benditos quantos sofram pelo nome e pela obra do Senhor. E sabemos que não sofremos em vão. Nossos pés serão guardados na trilha a percorrer, e nossos pensamentos de paz e de amor se elevarão para o alto, nascidos de nossa alma na direção do amigo eterno. Antigamente, os seguidores de Jesus eram dados ao sacrifício nas arenas de martírio. A morte era assunto direto nos espetáculos públicos, e com o suplício de tantos heróis, se pavimentou a estrada pela qual transitam no mundo as revelações do Evangelho. Hoje, os companheiros do Mestre são constrangidos a testemunhar esperança e compreensão, luz e vida nos recintos fechados da terra, entre as paredes da vida particular. A morte que se lhes deseja infligir se efetua sob os dítames da violência, mas, a pouco e pouco, sob as farpas da calúnia ou da injúria, da perseguição indireta ou da incompreensão em forma de desequilíbrio e loucura. Entretanto, é por esse caminho espinhoso de dores e aflições, a fogo lento, ocultas por dentro do espírito, que se edificará o clima da instalação definitiva do cristianismo na terra. Por isso mesmo, é imperioso entender, silenciar, amar, perdoar. Digamos presente a chamada do Senhor e continuemos a doar de nós tudo aquilo que possuímos de melhor. Ante a sombra, fazer luz; diante do ódio, descortinar fontes novas de amor. À frente da perturbação, trabalhar sempre em favor de todos, e mais particularmente a favor dos que se tresmalham na discórdia e na acusação, ignorando que, em fazendo sofrer outros, plasmam eles cárceres de sofrimento para si mesmo. Recebamos as dificuldades da tarefa por lições abençoadas em que o Senhor nos pede mais ampla demonstração de união com Ele. Vamos parar aqui e continuaremos amanhã este texto.
Incluímos no momento angelical de hoje os nomes das seguintes pessoas, pelas quais suplicamos ao Criador dos seres e das coisas. Enfermos: Adriana Furtado Ramires, Itamar Gomes de França, Rosângela Pimenta, Rosileide Guimarães, Carlindo, Ofélia da Silva Matos, Carlos Alberto Matos de Souza, Paulo Sérgio Amaral, José Carlos Ribeiro de Paiva, Maria do Carmo Moreira Cunha, Marli Paiva do Nascimento, Bianca Marcele Souza Salme Cardoso, Natália Ribeiro Dória, Iná Dutra Machado, Isa Dutra Machado e demais enfermos nos hospitais, nas casas de saúde e nos lares. E você, meu irmão, que está enfermo do corpo ou enfermo da alma, mantenha a sua fé, a sua esperança. Jesus é o amigo incondicional de todas as criaturas. Desencarnados: Adriana Furtado Ramires, Cosme Taquini, Jonas Guimarães de Brito, Nestor Odilon Gomes, Isaura Mendes Gomes, Rui Alves de França Filho. A esses queridos irmãos e aos que estão na pátria espiritual, a nossa prece e nossa vibração e muita paz. Meu companheiro de todas as tardes, em verdade, aos olhos dos homens, o Messias expirara em aflitiva derrota. Mestre, sofrera o abandono dos próprios discípulos. Instrutor, fora esquecido por quantos lhe haviam recolhido a bênção da luz. Benfeitor, contara com o vilipêndio daqueles a quem ofertara alegria e compreensão. Médico, surpreendera-se com as acusações ingratas dos próprios enfermos, a quem presenteara com os dons da saúde. Amigo fiel de todos, fora por quase todos escarnecido. Ainda assim, da cruz do grande morto, que soubera preparar-se para a morte, uma luz nova brotou na ressurreição para a humanidade inteira. Depois da mensagem divina de confiança que o seu glorioso renascimento trouxera às criaturas da terra, as algemas da escravidão foram dissolvidas ao calor da justiça. A caridade ergueu templos de amor sobre os pântanos da crueldade. O clarão da fé superou as trevas do dogmatismo para desvelar infinitos horizontes no céu. E a fraternidade inflamou seus lumes de esperança em todos os caminhos do globo, para que os homens se façam verdadeiramente irmãos. Meu companheiro de todas as tardes, não te esqueças assim de que o grande ressuscitado
não é tão somente o Salvador gratuito que te estende socorro nas aflições em que te redimes. É também no mundo o mestre da vida, ensinando-te com as experiências de cada dia a ciência da morte, pela qual poderás atingir com ele a eterna ressurreição espiritual. Glória a Deus nas alturas, paz na terra a toda a humanidade. Jesus, bom e amado Mestre, sustenta os teus humildes irmãos pecadores nas lutas deste mundo. Anjo bendito do Senhor, abre sobre nós as tuas brancas asas e abriga-nos do mal. Levanta os nossos espíritos à majestade do teu reino. Infunde em todos os nossos sentidos a luz do teu imenso amor. Jesus, pela tua sagrada paixão, pelos teus martírios na cruz, dá a esses que se acham ligados ao pesado fardo da matéria orientação perfeita no caminho da virtude, único pelo qual podemos te encontrar. Jesus, paz a eles, misericórdia aos nossos inimigos. Recebe no teu seio bendito a prece dos últimos dos teus servos. Bendita estrela, farol das imortais falanges, purifica-nos com teus raios divinos, lava-nos de todas as culpas, atrai-nos para junto do teu seio, santuário bendito de todos os amores. Se o mundo, com seus erros, paixões e ódios, alastra o caminho de espinhos, escurecendo o nosso horizonte com as trevas do pecado, rebrilha mais com a tua misericórdia, para que, seguros e apoiados no Santo Evangelho, possamos trilhar, vencer as escabrosidades do caminho e chegar às moradas do teu reino. Amiga estrela, farol dos pecadores e dos justos, abre o teu seio divino e recebe a nossa súplica deste instante pelo nosso Brasil, pela humanidade inteira. E assim seja.